Ora, muito bom dia a todos. Já tivemos aqui várias palavras como indefinição, instabilidade, e eu queria pôr aqui outro termo nesta nossa discussão, que é a questão da evolução, que é exatamente o tema do nosso painel. Certamente já vivemos tempos muito desafiantes, se calhar agora a conjugação de ameaças que estamos a viver atualmente. A economia está preparada, as empresas estão preparadas, temos dúvidas se conseguimos reagir a este contexto, mas eu queria começar por perceber, José, como é que chegámos a este ponto de ebulição? O que é que acha que foi o que explotou este contexto atual? Olá, bom dia, muito obrigado pelo convite, parabéns ao Negócios. Na realidade, o porquê é uma questão que me remete, digamos, para um livro muito interessante que são os arquétipos do inconsciente coletivo. De onde é que vem a nossa crise? Como é que isto aconteceu? Depois, cronologicamente, se calhar tínhamos de olhar para o Padre António Vieira e a história do futuro, a seguir a mensagem, depois o labirinto da saudade para explicar a gênese do pensar português do Eduardo Lourenço, ou até Portugal e o medo de existir, e estou a dizer isto porque, de facto, conciliam-se todos. Portanto, nós sempre fomos de tudo ou nada. Portugal e portugueses, nesse inconsciente coletivo, é quando está encostado às cordas, salta, mas consegue estar adormecido muito tempo. O tempo de ditadura foi muito longo que nós tivemos. E depois explodimos em abril. E depois voltamos outra vez a adormecer, e quando existe qualquer coisa outra vez que puxe por nós depois temos uma espécie de ajuntamento, coletivamente reagimos e avançamos. E esse tudo ou nada é a nossa natureza, é a nossa psique. E isso é assim que se passa na economia. Nós, na economia, digamos que adiamos as coisas. Portugal adia muito até ser confrontado com a realidade. E depois aparece, outra vez, um verso muito interessante, que a realidade não precisa de mim, quando ela se exposta, e como vivemos hoje, e que temos de ter uma solução para o que fazer quando tudo arde, não é? E, na realidade, é a inovação, é o conhecimento e é na educação que está o ponto de fuga da atualidade. Mas Portugal está a acordar ou seja, tudo o que está a acontecer no mundo está a obrigar Portugal a acordar? Não, eu acho que não. Eu acho que Portugal ainda continua adormecido. Há aqui um sentimento à espera outra vez de uma espécie de um novo Dom Sebastião, um Dom João que há daqui a aparecer. E nós de 5 em 5 anos, veja bem que aqui o mesmo povo que deu uma maioria absoluta ao António Costa, numa espécie de rebelião das massas, desloca-se, pulveriza e fratura e fragmenta esta cena toda. E é preciso perceber o que é esta rebelião das massas, mas como é que isto se comporta? Que psique é esta? Se nós não entendermos a psique do português, é difícil depois de montar uma estratégia empresarial competitiva. É evidente que, ok, pode-se dizer, mas para que é que serve a filosofia? Para que é que serve a psicologia social? Para que é que serve a economia no ramo da economia comportamental? Mas como é que nós conseguimos antecipar o que vai acontecer do ponto de vista das tendências? Não é? Eu imagino uma empresa como uma empresa da moda, digamos que de alta costura. A empresa DST tem um pensamento de alta costura. Não apenas antecipar o que vão vestir, mas dizer, vocês vão vestir isto. E decidir isso. Isso é o poder que, de facto, alguma economia tem e que, de alguma maneira, de uma forma hiperbolizada, eu estou aqui a exagerar. Ok, pelo menos encontrar-nos nas tendências. Nunca se encontrará nas tendências se viver desligado da ciência, se viver desligado do conhecimento. E se não tiver uma coisa muito complexa nas empresas, democracia. E isto não se discute nas empresas. O que é discutir democracia nas empresas? O que é isso de existir liberdade nas empresas? Mas quando não existe liberdade, quando os trabalhadores estão a cumprir apenas uma função que está no seu contrato e que a sabedoria das multidões em que eles participam não tem um palco, esse é um problema que vai, de facto, tornar uma empresa de gente obediente e não de gente criativa. E nós temos nestes tempos em que tudo arde, onde há acontecimentos que têm apenas um nível de aceleração maior dos que tiveram desde sempre,
e pelo menos se olharmos para depois da Revolução Francesa, mas do ponto de vista da industrial e da economia, depois da primeira Revolução Industrial, as coisas sempre mudaram, nunca mudaram, foi tão rapidamente. Mas e a as economia... ameaças à democracia também não, se calhar, nunca, recentemente estão bastante mais aguerridas, e o contexto que estamos a viver é bastante mais preocupante. E passava aqui para o Luís Menezes, perguntar como preocupados devemos estar neste contexto, se conseguimos ainda voltar atrás, ou teremos de evoluir para uma situação melhor, ou conseguiremos evoluir para uma situação melhor. Há a expectativa de conseguirmos, enquanto sociedade, evoluir, e as empresas e a economia também evoluir para algo melhor depois de toda esta tensão que estamos a viver? Antes de mais, bom dia a todos. Obrigado ao Negócios e parabéns ao Negócios por mais uma conferência, por mais um aniversário. Eu vou responder, não faço a mínima ideia, não é? Porque nós estamos a viver um momento sem paralelo nos últimos 40, 50 anos da história mundial. Por um lado, estas guerras que aparecem, temos uma geração inteira de pessoas que viveram sem ver guerras de dimensão e próximas a acontecer. Por outro lado, todos os dias acontece qualquer coisa de nova e extraordinária. Ainda agora o orador principal, Francis Fukuyama, falava do tema da confiança enquanto um lubrificante essencial da economia, e no meio de todos estes, e podemos falar de temas de política monetária, podemos falar de temas das tarifas, todos estamos a par de quais são os temas que estão em cima da mesa e que criam um mundo muito mais volátil do que alguma vez vimos, pelo menos nos últimos 40 anos, é a minha opinião pessoal. No entanto, o estado de ebulição é um estado próximo quando a água pode passar a vapor, a partir dos 100 graus. Mas nós estamos em ebulição e ainda não rebentou isto, por isso isto não está mal. O problema é que não está bom para todos. Ou seja, esta vaga tecnológica que estamos a viver, que o ChatGPT é um chat e o GPT é General Purpose Technology. Ou seja, esta tecnologia é a tecnologia que teve até hoje maior rapidez de adoção versus todas as outras tecnologias que ajudaram a mudar o mundo, seja a eletricidade, seja o motor de combustão, seja a internet. Foram meses para atingir 100 ou 150 milhões, ou nem sei se foram semanas agora. O problema é que é uma lógica do winner takes it all. E nós vemos isso em todos os países ocidentais, a compressão da classe média para a zona da classe média baixa. Isto faz elevar aquilo que nós vimos, que esta disrupção política, nomeadamente da extrema-direita, porque a extrema-direita que vemos hoje, na minha opinião, não é uma extrema-direita ideológica, é uma extrema-direita que se alavanca num descontentamento global de um conjunto enorme de pessoas, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja na América Latina, aí de forma diferente, mas especialmente nos Estados Unidos e na Europa, é uma extrema-direita alavancada em descontentamento, não é uma extrema-direita alavancada em medo. Isto para dizer que, no meio disto tudo, temos este tema também da inteligência artificial, e estamos todos fartos de ouvir falar da inteligência artificial, mas a visão que eu tenho da inteligência artificial é uma de que até agora tem havido muita promessa, mas acima de tudo o que tem acontecido é uma enorme especulação, não das empresas, porque as grandes empresas de AI generativo continuam todas privadas, mas há toda uma conversa sempre à volta dos contratos que acontecem, mas que são para o futuro e que um dia vão acontecer com as Oracles, com as Googles e com as Amazons, e que têm feito com que essas empresas continuem a crescer, tudo isto em cima de uma especulação. Por isso, esta discussão de há ou não uma bolha de AI, a mim, ao fim destes 24 meses com Generative AI para a frente e para trás, começo a acreditar que há, acima de tudo, porque nós já estamos a falar dos contratos que a OpenAI vai fazer nos próximos 15 ou 20 anos, e em cima disto temos empresas a disparar. A Oracle disparou quase 100%. Sim. E as outras continuam todas a disparar. No entanto, o que é que isto traz? E
o Francisco Fukuyama falou disto e acho que é relevante. Todo este incremento de tecnologia tem ajudado a reduzir a força democrática dentro dos países. Estou agora a ler um livro que se chama The House of Huawei, que conta a história da Huawei. A Huawei tem uma solução que se chama Safe Cities e que já está em 80 países do mundo. 80, não é 8, é 80. E basicamente é uma solução de controle da população. Podemos dizer que é uma solução de aumento da segurança, podemos dizer que o que quisermos, mas nos países é usado com maior enforcement, noutros países é usado com menor enforcement. O que eu acho é que temos vários vetores, muitos deles contraditórios, e por isso é que a minha resposta inicial é genuinamente não sei. Se eu acredito que em algum ponto nós vamos ter que ter uma correção nos mercados, acredito. Até que ponto é que há depois de uma correção na economia? Empresas, por exemplo, como a ADST do Zé Teixeira, que hoje em dia são mais do que uma empresa de construção, é uma empresa de construção de conhecimento também. Se houver alguma correção, as empresas do mundo real vão viver de forma muito menos intensa o problema do que inicialmente pensado. E depois é só pensar numa coisa, a construção esteve em crise há 15 anos atrás. Sim. E agora queremos mais empresas de construção porque não há. E, por isso, acho que este primeiro ciclo da AI vai ter algumas similitudes com o primeiro ciclo das .com. Acredito que sim, mais por esta onda especulativa que outra coisa. O problema que me preocupa mais hoje em dia é o tema da desigualdade que estas tecnologias estão a trazer. Exato. E que isso é que acho que é um problema que, de um ponto de vista societal, ainda não sabemos como é que vamos resolver. Esse ponto, e há pouco falávamos também da questão da desinformação, e as tecnologias têm um potencial positivo, mas também tem este potencial muito negativo, que é a disseminação da desinformação. E o que eu queria perceber agora era, com o Vítor, é como é que as lideranças e como é que se consegue responder a tantas mudanças a todo momento, em todo lado. Qual é o papel das lideranças? Há pouco Clara Raposo referia uma coisa muito interessante, que é o saber comunicar e saber explicar, e dizia que as tomadas de decisão têm que ser depois explicadas para que todos percebam ao mesmo tempo. Já percebemos que com a tecnologia isso parece um bocadinho mais difícil, nomeadamente com a inteligência artificial, porque nem todos temos acesso a estas ferramentas ao mesmo tempo. Muito obrigado pela pergunta, obrigado pelo convite e também junto-me à felicitação ao Negócios pelo aniversário e pelo evento, e cumprimento dos meus colegas da audiência e agradeço a atenção que nos vão dispensar. Obviamente que o tema da liderança hoje é um desafio em si mesmo. Eu dou só este exemplo, eu tenho uma equipa em que tenho 5 gerações e, portanto, juntar conhecimento, experiência e a diversidade de 5 gerações é em si mesmo hoje em dia um desafio que até bem pouco tempo não estávamos habituados a ter. Temos hoje uma nova realidade de trabalho. O escritório, ainda há pouco antes de subirmos, estamos a falar sobre isto, o escritório remoto e onde é que estão as competências sociais, onde é que estão os soft skills, como é que se junta isto e como é que se faz um todo a partir daqui. Portanto, hoje é também um desafio que nas diferentes organizações, não só num banco, mas numa seguradora, qualquer empresa, tem que passar também para esta dimensão. Depois há o processo, objetivamente, da gestão, não é? E ele muda, deixem-me usar um bocadinho esta metáfora, não é? O CEO da BP, o Tom Mayer, ficou conhecido por ter dito após o acidente da Deepwater Horizon: eu quero a minha vida de volta, não é? Pois, mas aqui já não há vida de volta, porque isto, permanentemente, nós estamos a trabalhar em cima de variáveis novas. E, objetivamente, quando nós estamos a falar qual é o plano dos próximos meses ou do próximo ano, quais são as prioridades, quais são as oportunidades, e aqui faço só uma pequena derivação, porque nós falamos muito em evolução, muito em transformação, muito em desafios, mas na minha ótica tudo isto significa oportunidades. E provavelmente mais do que risco. O risco está lá, faz parte, o risco existe para ser gerido, esta questão de eliminar o risco, enfim, acho que é uma tentativa, mas o ser humano gosta sempre de tentar eliminar todo o risco. Não conseguimos, ele tem que ser gerido, mas já há uma dimensão de oportunidade. E, portanto, como eu dizia, hoje em dia, e a propósito de comunicação e de lideranças e o desafio da gestão, hoje temos que nos reunir de muito mais informação. Aqui acho que os bancos, em concreto, têm um papel muito importante em nivelar e tornar menos assimétrico este acesso à informação e o seu uso, em concreto.
mais diversidade nas fontes dessas informações, objetivamente. Trabalhar em cenários, porque, enfim, não temos a capacidade de dizer que isto vai acontecer assim, porque muito provavelmente não vai acontecer, mas temos de ter uma resposta para o caso de what if. Esta é uma prática de gestão que acho que hoje em dia nas empresas claramente está interiorizada, que temos de trabalhar em cima desses cenários, e depois volto a este ponto, onde é que estão as oportunidades? Porque, objetivamente, no dia seguinte estamos lá, e estamos a fazer, e estamos a procurar essas oportunidades, portanto, eu acho que a liderança hoje tem muito a ver com esta capacidade permanente de que o dia anterior ou o dia seguinte não é necessariamente igual ao dia anterior e temos que estar à procura dessas novas oportunidades. Passava aqui para o André para perceber como é que Portugal, no meio deste mundo às avessas, como é que Portugal se posiciona. Há pouco o José estava a dizer que Portugal estava adormecido, às tantas para o investimento e para os investidores, até é bom ter um país mais tranquilo e um bocadinho fora destas loucuras que assistimos em algumas geografias. É isso, juntamos aqui ao sol a questão da estabilidade, que dá algum conforto para quem investe. Não, sem dúvida. Junto-me aos agradecimentos, parabéns ao negócio, 22 anos, e também obrigado a todos os que estão aqui, aos leitores e aos que estão a ver. Obrigado. Estava a ouvir um bocado antes os meus colegas de painel a falar, estou completamente de acordo com a análise histórica do José, desde Padre António Vera até António Costa. Muito de acordo com o que o Luís disse sobre o mundo mudou várias vezes nos últimos 40, 45 anos, e muito de acordo com o que o Vítor acabou de dizer agora, em que o risco serve ou existe para ser gerido. E, portanto, tendo isto tudo em conta, desde um ponto de vista de um investidor estrangeiro, como é a BlackRock investe na economia portuguesa atualmente mais de 5 mil milhões de dólares na economia, através do mercados públicos, ações, e através de obrigações, e através também de mercados privados, onde nós temos investimentos em alguns parques solares. Portugal tem vários pontos que são atrativos para uma carteira global ou para um investidor internacional. Obviamente a relativa estabilidade política, comparando com outros países, é um dos fatores. Nós hoje em dia falamos muito, ou há uns meses falávamos muito do excepcionalismo americano, por causa das tecnológicas e do boom da Bolsa Americana. O que nós vemos desde a BlackRock também é um bocado um excepcionalismo ibérico. E tendo em conta o crescimento de Portugal e de Espanha no último ano, acima da média europeia, de facto faz com que nós gostemos e olhamos para Portugal como uma oportunidade de diversificação de outros investimentos. É verdade que Portugal, tendo em conta a dimensão que tem, terá o peso que tem numa carteira global. Nunca será a principal aposta. Nunca será um principal mercado. Mas vemos Portugal, por exemplo, só para dar aqui uma estatística, e a BlackRock todos os anos encomenda um estudo sobre comportamento dos investidores portugueses, espanhóis, italianos, franceses, por aí fora. E Portugal, hoje em dia, 87% dos investidores que têm ETFs, que é um dos nossos principais produtos, fazem-no através de plataformas digitais. Isto é igual, em termos de dado, aos investidores do Reino Unido e acima de investidores dinamarqueses ou holandeses. Portanto, eu acho que Portugal está preparado e a dimensão relativa, não quero dizer pequena, mas a que temos dentro da Europa, pode ser também um facilitador de novas adoções, de novas tecnologias e de novas medidas. Mas estava a dizer que há aposta na economia portuguesa, nas empresas portuguesas também, porque é reconhecido valor à gestão que é feita dos negócios em Portugal. Sem dúvida. Os líderes estão a saber passar por esta fase mais complexa? Sem dúvida, eu acho que há vários atrativos, não só a qualidade de gestão em algumas companhias, uma gestão altamente profissionalizada. Outra coisa também é a exposição que muitas empresas portuguesas têm a mercados fora de Portugal e a dinâmicas fora de Portugal. Sem citar nomes, sabemos quais são os países onde algumas empresas do nosso índice estão expostas e, portanto, é uma maneira eficaz de ganhar exposição a mercados, mas não pagando a volatilidade desses mercados diretamente e, portanto, é uma via indireta de investir nesses países. E também as dinâmicas demográficas de Portugal. Não digo demográficas no sentido, mas de imigração, de captação de estrangeiros em Portugal. Tudo isso explotou também um maior profissionalismo em muitas áreas. E isso também é atrativo em algumas áreas específicas. Portanto, sim, eu diria que a qualidade de gestão é um dos fatores principais quando nós olhamos para Portugal. Miguel, e como é que se ajuda, e acredito que a EY o faça, ajudar aqui as empresas a navegar esta tormenta?
Muito bem, primeiro um bom dia a todos, muito obrigado ao Negócios pelo convite e a todas as pessoas que estão aqui hoje. É um prazer enorme estar aqui a discutir estes temas convosco. Eu só fazia um disclaimer primeiro, que é uma preocupação que eu tenho, que é, nós hoje falámos muito de incerteza, de turbulência, de ebulição, e eu acho que o nível de incerteza que assistimos hoje, de facto, como foi dito, é muito maior do que tínhamos ontem, mas eu tenho a certeza que é muito inferior ao que teremos amanhã. E, portanto, gostei muito daquela expressão do quero ter a minha vida de volta, faz-me lembrar muito quando se falava do Covid, uma frase que eu nunca entendi muito bem, ainda hoje não entendo muito bem, que é o novo normal. Vamos voltar ao novo normal. E eu acho muito fortemente que o novo normal não existe, nunca existiu, e, portanto, o novo normal é esta incerteza constante e que vai aumentar exponencialmente. O ritmo de mudança mudou e vai continuar a mudar daqui para a frente, isto é pelo menos a nossa visão. Respondendo objetivamente à pergunta que me coloca, como é que nós podemos ajudar as empresas e as organizações a se preparar, a palavra que mais ouvimos falar aqui foi incerteza e que também foi comentado é que o que nós ajudamos é as organizações a criarem um ponto de vista próprio sobre o futuro, ou seja, o que é que elas vão ter pela frente, como é que o futuro vai ser. E também se falou aqui, como nós não temos uma bola de cristal, o que nós ajudamos as empresas a fazer é descodificar, o que foi dito aqui, as tendências, os sinais, as incertezas. E quando nós estamos a falar destas forças de mudança, nós estamos a falar de forças económicas, sociais, regulatórias, tecnológicas, que também foram faladas aqui, e de facto como é que o futuro competitivo se vai apresentar às empresas. Porque o que nós sabemos é que o futuro que as empresas vão ter que enfrentar não será uma extrapolação do presente baseado no que deixamos para trás. O futuro vai ser muito diferente do que temos hoje. E, portanto, nós temos que ter aqui uma bipolaridade de trazer às organizações um ponto de vista próprio sobre o futuro, como nós trabalhamos muito, também foi discutido aqui, numa lógica de scenario planning, entender quais são os cenários que temos pela frente, mas também ver como, no curto prazo, as empresas têm que refazer as suas estratégias, as suas abordagens. Ontem o Francis Fukuyama comentava que não se consegue estar 2 minutos sem falar de inteligência artificial e de facto é verdade. E eu acho que há um ponto muito interessante que também foi levantado aqui hoje. Não se sabe muito bem o potencial, como é que se captura todo esse potencial da inteligência artificial ou do digital, mas o meu entendimento é que há um desafio grande e é principalmente na mentalidade dos executivos que lideram as organizações. É que a transformação digital com a inteligência artificial e tudo mais vai acontecer, mas o grande desafio que se coloca é que os executivos estão a tentar digitalizar os modelos de negócio atuais, estão a tentar utilizar a inteligência artificial nos modelos de negócio atuais. E o nosso desafio, a nossa provocação é como é que nós podemos reinventar completamente o nosso modelo de negócio atual baseado em todas as transformações que estão a acontecer. Evidentemente, isto é fácil de falar, mas no que estamos a falar aqui é reinventar muitas vezes o nosso core business, porque em estratégia é tão importante nós discutirmos e identificarmos o que é que vamos fazer a seguir, como o que é que vamos deixar de fazer. E muitas vezes o que vamos deixar de fazer passa por matar o nosso core business tal como ele é hoje. E, portanto, esse seria a minha resposta à sua pergunta, como é que ajudamos as empresas, no fundo, e objetivamente é ajudá-las a criar um ponto de vista próprio sobre esse futuro que teremos pela frente. Sofia, na Siemens é isto que estão a fazer, é olhar, obviamente, a uma empresa que tem a tecnologia e a energia, mas é isto que estão a fazer, olhar para o modelo de negócio e perceber como é que vivemos neste mundo mais digital? Antes de mais, muito bom dia, muitos parabéns também ao Jornal de Negócios pelo aniversário. Sim, sem dúvida, eu concordo totalmente com o que foi dito e pegando um bocadinho no que o Miguel estava a dizer, eu também concordo que o principal bloqueio hoje em dia é claramente as mentalidades. É óbvio que nós temos cada vez mais, temos um país de PMEs e temos cada vez mais lideranças que estão a ser renovadas, mas a verdade é que ainda precisamos de apostar muito na capacitação das lideranças para não bloquearem toda esta reinvenção que é necessária. Eu sou um bocadinho mais positiva em relação à inteligência artificial, porque eu acho que
que sem dúvida que houve uma promessa, mas nós temos de estar a fazer um caminho. Ou seja, a inteligência artificial por si precisa de uma primeira fase muito grande de foundations que hoje em dia não existem na maior parte das empresas. Precisa, por um lado, de repensar toda a estratégia de dados, e nós sabemos que as empresas hoje em dia, não foi uma aposta das empresas porque houve milhares de outras prioridades e, portanto, não se apostou nos dados, até porque não era necessário. Portanto, se não era necessário, não havia esta necessidade de criar uma estratégia de dados, de repensar como é que conseguimos garantir que temos os que são relevantes, como é que estão etiquetados, como é que, enfim, conseguimos cumprir toda a regulação. Portanto, os dados são muito importantes e não estão, neste momento, em ordem, vamos lhe chamar assim, ou pelo menos com a qualidade e com a estrutura que é preciso para conseguirmos ter modelos robustos a trabalhar em cima deles. Por outro lado, temos um segundo pilar, que são as pessoas, e aí também temos de trabalhar muitíssimo, porque as pessoas, hoje em dia, estão entre as apaixonadas, como eu, pela inteligência artificial e as super apavoradas pela inteligência artificial, porque acham que a inteligência artificial nos vai roubar os nossos empregos. E é verdade, a inteligência artificial vai roubar a maior parte dos nossos empregos, mas também vai criar muitos outros empregos. A questão que nós temos de perceber é se nós somos tarefeiros ou se nós estamos a olhar para aquilo que nós fazemos de forma mais transformacional e a acrescentar valor, não é? É um bocadinho como a utilização do ChatGPT. Se nós fomos ao ChatGPT e fizemos uma pergunta simples, recebemos uma resposta fantástica, aceitamos a resposta e seguimos a nossa vida. A questão é como é que nós conseguimos chegar ao ChatGPT e utilizá-lo como se ele fosse mais uma pessoa da nossa equipa, não é? Em vez de ser uma pessoa, é um virtual, um avatar, vamos lhe chamar assim, e interagirmos da mesma forma que nós, quando recebemos coisas das nossas equipas, não recebemos a resposta e aceitamos à primeira, portanto temos um sentido crítico. No fundo, olhamos discutimos, debatemos os temas e chegamos a um outcome completamente diferente. Portanto, acho que a capacitação das nossas pessoas é fundamental, porque quanto mais nós usarmos, cada um de nós no dia-a-dia, quanto mais nós instigarmos as nossas pessoas, por exemplo, eu própria estou a criar bots para me ajudarem, não só porque preciso deles, mas porque quero incentivar as equipas a criarem bots também eles, porque é uma coisa super fácil e que de repente aumenta a nossa produtividade brutalmente. E, portanto, temos de ajudar as equipas a terem esta literacia para não bloquearem, para terem curiosidade de adotar. E um terceiro ponto, e o Miguel também referiu, que são os processos. Nós não podemos digitalizar os processos antigos, burocráticos, complexos. Nós temos de simplificar os nossos processos primeiro, temos de repensar o nosso negócio e a seguir, no fundo, aplicar a tecnologia. Nós na Siemens estamos a fazer isso. Nós na Siemens, no fundo, temos um passado a nível mundial de 177 anos, em Portugal fazemos este ano 120 anos, com muito orgulho, e trabalhámos muito o nosso passado, a maior parte dos nossos anos está muito relacionada com a realidade, com o core, com o hardware. E cada vez mais, ao longo dos muitos anos, temos trazido inteligência artificial, no fundo, automação, dados, a componente toda de software, e hoje em dia acreditamos, e temos visto isso junto com os nossos clientes, que é desta conjugação entre o real e o digital que, no fundo, maximizamos o valor. Porque o real já existe há muitos anos. A questão é como é que nós conseguimos pôr esse real a ser mais produtivo, mais eficiente, mais inteligente. Por exemplo, ao nível dos edifícios. Nós já não falamos de edifícios smart buildings. Nós, hoje em dia, falamos de autonomous buildings. Porquê? Porque nós não queremos que os edifícios sejam só inteligentes. Inteligência é uma característica em si mesmo. Mas nós queremos é que ele próprio, com essa inteligência, com os dados que tem, no fundo, tome decisões e nos ajude a ser mais sustentável, mais eficiente, a dar uma experiência muito mais, enfim, muito melhor às pessoas que utilizam. Portanto, é um bocadinho um passo a seguir. Agora, é óbvio que é preciso ter essas foundations. Eu gostava também só de referir, pegando num ponto que já foi também mencionado aqui, que tem tudo a ver com reinvenção e tem tudo a ver com, no fundo, o desafiarmos o status quo. Se nós pensarmos, a Siemens é uma multinacional, como muitas multinacionais aqui presentes, e que tipicamente, quando pensamos Portugal no mundo, somos, enfim, uma gota no oceano. Se pensarmos se tivermos uma presença relativamente normal no país, e portanto somos mais um país pequenino no mundo inteiro. A Siemens de Portugal é o 6º maior país do mundo em termos de centros de competência.
que é algo que não é natural, não é? Mas a verdade é que foi fruto de uma vontade muito grande de olhar para Portugal, perceber quais são as forças que nós temos neste país, que temos muitas, e conseguir definir uma estratégia de exportação de serviços assente no que temos cá em Portugal. Temos uma localização incrível, estamos no centro, não é, de duas grandes áreas, aliás, 3 grandes áreas estratégicas. Temos recursos humanos incríveis, as nossas universidades estão no topo dos rankings mundiais e a verdade é que temos, não só do ponto de vista de qualidade técnica, mas também da qualidade de soft skills, um diferenciador muito grande versus todos os outros, ou a maior parte dos outros países. E, portanto, alavancando nisto, criámos um centro de competências em Portugal e somos 4.300 pessoas hoje em Portugal e desenvolvemos 9 das 11 tecnologias core mundiais de Portugal para o mundo. Portanto, pensar que temos centros de cibersegurança, de inteligência artificial, de dados, de IoT, Digital Twins, que permite fazer a representação digital no fundo, assets complexos físicos. Portanto, todo este binómio real-digital que está ao alcance de todas as empresas. Agora, o que é preciso? Mentalidades, não é? Nós adotarmos, primeiro conhecemos tecnologia, depois adotarmos e não pensarmos que um projeto tecnológico são 3 anos. Não é? Normalmente nós temos aquele pesadelo dos ERPs que agora vamos implementar, não é? Daqui a 5 anos começamos a ver a luz. A verdade é que hoje em dia, especialmente a inteligência artificial em dados, o conselho é: identifiquem o use case pequenino na vossa empresa, em qualquer área, e comecem a experimentar, porque é da experiência do testar, do errar, do aprender, que se vai começando a escalar, e depois é escalar rapidamente, e às tantas consegue-se, com um pouco investimento inicial, começar a capacitar as pessoas a ter este desafio pela simplificação de processos e, no fundo, a repensar também todo o modelo de negócio. A Sofia juntou aqui a questão da tecnologia, com os conhecimentos, com a capacitação dos trabalhadores. Isso tudo leva-me a pensar na questão da competitividade das empresas e da economia. E, José, queria perceber se o caminho é este: aumentar a competitividade. As empresas portuguesas precisam de aumentar essa competitividade. Conseguem fazê-lo? O relatório Draghi, que teve uma grande vantagem, porque ele tem 3 temas nucleares e não coloca lá 100 temas para nos distrair. E um deles é a inovação, e por baixo da inovação é a produtividade. O problema da Europa é um problema de produtividade. O problema de Portugal é um problema de produtividade acrescida. O problema de algumas regiões em Braga e de algumas empresas e PMEs é um problema de produtividade. É o tema onde nós temos de trabalhar. E como é que se aumenta a produtividade? Há uma dimensão que normalmente as escolas não abordam e que é, digamos, que a variável que influencia eventualmente um trabalhador que aumenta a produtividade, que é a dimensão social. Nunca se fala, nunca se ensina que nós temos de ter comportamentos de entreajuda nas empresas, que nós temos de ter comportamentos de confiança nas empresas, que nós temos de ter comportamentos de conversação e de negociação nas empresas, e não comportamentos individualistas, não comportamentos que geram uma meritocracia, digamos, muito individual, onde cada um corre a sua corrida, a sua faixa. E isso perturba enormemente nas empresas da produtividade. Depois há uma outra clara informação que as empresas têm de ter para si, que é que, com o conhecimento que os nossos trabalhadores licenciados ou até mestres nos trazem, nós não conseguimos competir neste mundo tão competitivo que existe. E, portanto, nós precisamos de mais ciência, de mais parcerias com universidades, mais parcerias com centros tecnológicos, mais tempo de formação. E quando falo de formação, há um grande viés na economia, porque a formação tem de ser subsidiada pelo Estado. Porque nós, empresários, estamos aqui a cumprir com uma generosidade que não prevista quando financiamos a formação. Mas isso é um erro, porque, na realidade, quem mais ganha com a formação dos trabalhadores é a empresa, que aumenta a sua competitividade, aumenta o valor do seu produto. É evidente que, aumentando o valor do seu produto, pode aumentar os salários aos trabalhadores e não deve cair na tentação de ficar
com o valor apenas para si, porque senão os trabalhadores claramente vão desistir dessa empreitada de inovar e de se aperfeiçoarem. A vida no trabalho é uma constante, é como estar num palco, é uma vida em aperfeiçoamento constante. E, portanto, os empresários têm de saber que temos de ter uma contínua atividade na área de conhecimento. E depois, formar os nossos trabalhadores, ter tempo para pensar nas empresas e fugir de um conceito que é um conceito que do ponto de vista, digamos, eu não sou nem de longe nem de perto, mas gosto da psicanálise, mas do ponto de vista psicanalítico é um arrasar português. E isso, o Eduardo Lourenço tem isso no Labirinto da Saudade, que é um povo de remediados. E quando você tem outra vez também uma ideia de remediados na empresa, tem gente sem ambição, sem uma nesga de esperança, é uma espécie de vida com a assédia, não é? Eu estou bem onde estou, eu já me chego ao que tenho, o meu filho já vai ter uma vida melhor, eu não fui para a escola, ele não precisa agora de continuar os estudos, já tem mais do que eu, e essa vida de remediado é uma vida da alma, da psique portuguesa, que nós temos de alguma maneira a contrariar. O que é que a economia tem a ver com isso? Qual é a responsabilidade da economia do ponto de vista dos empresários? Cabe-lhes essa missão? Sim, nós temos um contrato com o Estado, nós temos um contrato com os trabalhadores, mas temos um contrato que é o dever em si de fazer o que está certo. E nós como empresários, nós que lideramos muitas empresas com muitos trabalhadores, temos uma responsabilidade não contratual e quando nós a deixamos de lado, acho que deixamos de cumprir a natureza pela qual existem as empresas. As empresas, se quiserem, indo atrás mesmo a uma ideia de economia do Adam Smith e na teoria dos sentimentos morais, nós vemos, não é? Por vezes só se olha para a mão invisível do Adam Smith, mas esquece que há uma moral, há uma ética, há um espírito do capitalismo, como Max Weber também nos ensinava, não é? E esse espírito do capitalismo não se fica no pagamento dos nossos impostos, no pagamento dos salários. É na sociedade é perante a sociedade que nós temos de prestar contas. O padre António Vieira, só para terminar, dizia: sabei cristãos que vos há de ser pedida a responsabilidade pelo que fizeste, mas muito mais por aquilo que deixaste de fazer. Temos de ter bem consciência disso. O que é que nós deixamos de fazer? E que, do ponto de vista kantiano, devíamos ter feito. José, deixa-nos aqui o que pensar, mas fala-me aqui da questão da mudança das mentalidades dentro das empresas. Isto acontece, Luís, dentro do grupo que lidera, dá-se poder aos trabalhadores para que eles sejam uma força motriz dentro da empresa para que o negócio floresça? Eu toco já nesse tema, mas eu estava aqui a ouvir o Zé Teixeira, que gosto sempre de ouvir e é sempre provocador, mas eu vou dar aqui vou agarrar numa coisa que ele disse e vou tentar dar-lhe aqui um ponto de pragmatismo, que é o capitalismo, como nascendo pelas razões certas, hoje em dia, acho que todos temos que nos questionar até que ponto é que o tema da desigualdade é um tema que me preocupa muito, porque é um tema que vai colocar em risco as nossas empresas e a forma como nós estamos, a forma como o mundo está organizado. Sim. Porque a realidade é que todo o retorno do capital está a ir para 0,5% da população. Mas isso era o que o José estava a dizer. E o contabilista, exatamente, e é no seguimento que o José está a dizer, que é o contabilista que há 15 anos era um doutor dentro das nossas empresas e era alguém visto como relevante na máquina das empresas, acima de um trabalhador indiferenciado. Hoje em dia, esse contabilista, num cenário normal, em empresas que não têm capacidade para aumentar salários, com o aumento rapidíssimo do salário mínimo, essa pessoa que tinha uma disparidade de 700, 800, 900 euros versus que tinha um salário mínimo, hoje tem uma disparidade de 200 ou 300 euros. E os preços aumentaram todos. Por isso, nós temos uma massa da população que não percebe para onde é que este crescimento foi todo. E nós falamos de crescimento e vemos o PIB a crescer e há empresas e temos unicórnios a sair de Portugal
que acho que é um conceito interessante, o conceito de unicórnio para chamar uma empresa. Agora há unicórnios por todo lado, por isso unicórnio havia um, não é? E agora há por todo lado, por isso acho que temos que dar um outro nome às empresas que chegam acima de 1 bilhão, mas toda essa melhoria aparente é uma melhoria que é falada, mas depois as pessoas não sentem isso de forma palpável. Mas não sentem porque as lideranças e as empresas também não fazem passar esse crescimento de riqueza para os seus trabalhadores? Sim, mas ao mesmo tempo, o tema de se ter feito um forcing brutal, e há uma lógica ideológica por trás disso, que não me compete aqui estar a falar, Políticas para o públicas. aumento do salário mínimo. O aumento do salário mínimo Sim. não é um gerador per si de crescimento económico. O maior gerador de crescimento económico que tivemos nos últimos anos foi o aumento de imigração que tivemos. Por isso, quando eu ouço este discurso anti-imigração, é algo que eu gosto de ver com muita atenção, porque as pessoas que estão contra a imigração são tudo menos ignorantes e no dia-a-dia usam imigrantes que vieram para cá. Temos que regular, mas foi o crescimento da imigração que nos trouxe até aqui. O Grupo AGEAS é um grupo que, nos últimos anos, liderou a bandeira da sustentabilidade e desta lógica das empresas olharem não apenas para a rentabilidade que têm que entregar aos acionistas. Eu acredito que isso é o papel primeiro das empresas e por conseguirmos criar essa rentabilidade, conseguimos retribuir mais aos nossos colaboradores e conseguimos devolver mais à sociedade. Acho que inverter isto, ou seja, dizer que as empresas nascem para o bem da sociedade, agora não estava a lembrar uma expressão, mas acho que não é muito apropriada, mas não é assim que acontece e não é assim que se pensa, mas pensarmos de outra forma, podemos, pelas razões certas, fazer este caminho. Mais rentabilidade, conseguimos tratar melhor as nossas pessoas, conseguimos ter sempre o nosso cliente no centro e devolver para a sociedade. Nós, por exemplo, na Fundação AGEAS, temos a Fundação AGEAS há vários anos, que todos os anos tem uma contribuição de 1,5% do lucro líquido da empresa e que dirige todo este investimento para a sociedade, até numa lógica de investimento de impacto, que é uma nova lógica de olhar para a filantropia, que eu não vou aqui entrar. Agora, no que diz respeito à forma como olhamos para este crescimento dentro da empresa, não vale a pena dizer que queremos fazer as pessoas crescermos se não dermos essas ferramentas. Por isso, ainda agora, há pouco tempo, oferecemos às nossas equipas uma análise individual com consultores externos, para que cada um conheça o seu perfil, para que nós conheçamos melhor o perfil das pessoas. Com isso, rodámos quase 35% das nossas primeiras linhas e o objetivo agora é que cada uma destas pessoas tenha um plano individual de formação. E nós queremos que todos tenham um plano individual de formação. Porque se nós não investirmos em formação, o tema da formação é um tema que é muito caro ao Zé Teixeira e a DST tem sido um exemplo espetacular. Fala-se de formação, mas depois quem é que investe em formação? É como o tema da inteligência artificial, só para falar mais 2 em 2 minutos. Toda a gente diz que investe em inteligência artificial, mas depois, no fim do dia, está toda a gente a fazer os use cases que a Sofia está a dizer. E vamos investir 100 milhões e 200 milhões, mas está toda a gente ainda a usar inteligência aqui, quando temos é que atacar o tema dos processos e do Business Process Redesign. Por isso, nós no Grupo AGEAS temos uma visão de que para crescer é preciso rodar dentro da empresa muito e não haver esta acomodação ao lugar, por um lado. Por outro lado, é preciso investir em formação e, por outro lado, no tema que estava a discutir com a Sofia, nos centramos, que é o tema da diversidade a diversidade ocorre, mas temos que a preparar. Ou seja, nós, se queremos ter mais mulheres em lugares de topo, e nós nas direções já temos quase 45%, mas na Comissão Executiva estamos longe do ideal, muito longe. Mas se nós não prepararmos e não apostarmos num conjunto de mulheres que querem agarrar esse desafio, e há muitas, mas têm que ser preparadas, dadas as novas oportunidades e depois também têm que as querer abraçar. Agora, não há crescimento dentro das empresas sem rotação, sem conhecimento mais amplo das empresas, por um lado, e não há investimento sem formação. E a realidade é que hoje em dia, o Estado alheia-se um pouco deste fator, quando dentro das empresas, por exemplo, devia de haver mais benefícios fiscais à série para a formação. E nós estamos sempre a falar do Estado, mas não é uma lógica de pedir. O Estado tem um papel neste circuito e muitas vezes o investimento do Estado, quando é espalhado para muitas pequenas empresas, em vez de ser para as grandes empresas,
que é algo que eu acredito profundamente, acaba por não ter o efeito de alavancagem que podia ter. Mas aquilo que o Luís está a dizer reflete muito aquilo que são as grandes empresas e a forma de atuação das grandes empresas. Esta questão da produtividade, e perguntava aqui ao André, se, sendo, nomeadamente Portugal, um país com muitas PME, se calhar não conseguem implementar este tipo de culturas, nem todas, faz sentido a consolidação como um fator de crescimento para as empresas e para a economia e, obviamente, também para a produtividade? É um fator, mas acho que não é o principal. Acho que não é a indiciocracia, não é a particularidade de Portugal e do tecido empresarial português. Eu acho que concordo com tudo o que foi dito. E estava a pensar também, aplicado um bocado à BlackRock, eu acho que há aqui uma coisa em termos de liderança que é o purpose, o propósito. E eu acho que o propósito é mal comunicado em Portugal às empresas, seja ela grande, média ou pequena. O propósito ou um purpose une não só os empregados, mas qualquer stakeholder da empresa. Une fornecedores, une clientes, une empregados, une amigos, une tudo. Então um propósito comum e essa filosofia, se calhar, de todos os funcionários de uma empresa se sentirem donos dessa empresa e emocionalmente responsáveis pelo rumo da empresa, acho que é o que faz falta. Acho que hoje em dia muitas pessoas não têm, como antigamente se calhar tinham mais, um sentimento mais pessoal da empresa. Qualquer tipo de trabalhador tinha um sentimento mais pessoal. Minha mãe trabalhou na TAP muitos anos. Chegava à casa e falava da TAP com uma... ainda fala. Com gosto. Com um gosto e com uma pertença que era espetacular. Eu acho que hoje em dia há muito menos isso, há muito menos purpose. As pessoas mudam mais rápido e têm menos orgulho, se calhar, de trabalhar numa empresa, são menos fiéis a uma empresa. Eu acho que isso tudo parte da liderança em comunicar o propósito aos trabalhadores, mas a qualquer tipo de stakeholders. Acho também, apenas para complementar uma coisa, não tem tanto a ver com produtividade, mas tem a ver com mais eficiência. E há bocado falávamos em geopolítica, tensões geopolíticas, a fragmentação geopolítica que vemos no mundo, e hoje em dia prima-se mais pela segurança e pela resiliência do que pela eficiência. Hoje em dia os Estados preferem gastar mais dinheiro, mas ter as cadeias de produção mais perto deles. E eu acho que isso também faz, obviamente que há muitos fatores e muitas consequências, uma delas é a inflação, porque é mais caro, mas acho que tudo isso faz com que exista esta falha também de produtividade. Obviamente, mas eu acho que em Portugal é mais um tema de mentalidade, como estávamos a falar, e transmitir esse propósito a toda a gente. Bom, estamos mesmo a chegar ao fim, queria só colocar aqui mais 2 ou 3 questões. Queria perguntar aqui ao Miguel quais são as chaves do sucesso, não é? Como é que, quando uma empresa chega ao pé de vocês, quais são as chaves? Como é que se sai daqui e como é que se cresce e como é que se... Bom, eu aí voltaria àquele tema de criar um ponto de vista próprio sobre o futuro, ajudar a empresa a criar na sua visão do que é que deveria ser o futuro. Mas eu acho que, de facto, há um alinhamento muito grande e, por exemplo, esta última parte do propósito e o capitalismo consciente, se o poderemos verbalizar assim, acho que são temas que nós temos de trazer para as agendas das organizações. Por exemplo, eu só acredito neste crescimento e no valor sustentável para ser entregue a longo prazo se nós olharmos o propósito das organizações. E depois isto toca no que falávamos há pouco, que é... Está provado, o Simon Sinek Institute com Harvard e com a UI fizeram há uns anos um estudo que as empresas que têm um propósito bem definido e que o procuram conseguem atrair mais talento, conseguem reter esse talento, mas conseguem entregar mais resultados. Portanto, aquilo que o José dizia há pouco e que eu concordo muito, daquela mãe que vê o filho que disse já chegou até aqui, já estamos bem, nós temos de transpor essa mentalidade para as empresas, para as próprias empresas, dizer aquilo que perguntava das PMEs. Eu acho que tem que ser maiores. Temos que fazer das pequenas empresas maiores e das maiores ainda gigantes para poderem ter uma presença cada vez mais forte. Mas eu volto aqui a reforçar, se puder, se não for um abuso, a história do capitalismo consciente tem que ser parte integrante, porque de facto eu acho que essas empresas, quanto maior força tiverem no ecossistema, maior diferença farão para todos os intervenientes. E quando eu falo dos intervenientes, obviamente são os acionistas, evidentemente são os colaboradores e evidentemente é a sociedade. E é disso que o propósito se trata e por isso, misturando aqui um pouco as últimas visões, seria a minha nota final. Mas, Sofia, nada disto, a tecnologia vai estar no meio disto tudo que estávamos aqui a falar.
vai ser sempre disruptiva, vai contribuir para estes processos ou não? Eu acho que nós temos de olhar sempre primeiro para qual é o outcome que queremos ter e depois qual é a melhor tecnologia que se aplica a esse outcome. Não é? Nós hoje estamos no hype da inteligência artificial, mas a inteligência artificial não serve para tudo, de todo. Portanto, precisamos mesmo de olhar e de perceber e de conhecer, eu volto ao tema da literacia. Eu acho que nós todos temos, cada um de nós tem uma responsabilidade pessoal, antes de ser uma responsabilidade profissional, de aprendermos mais sobre toda esta tecnologia que está aí a existir. E depois é estarmos muito curiosos e muito abertos ao que existe. Eu volto há pouco não aprofundei, mas, por exemplo, nós estamos a apostar em duas grandes tecnologias, que são o Metaverse Industrial e o Digital Twin, só para deixar aqui esses exemplos. Metaverse Industrial, Metaverse, todos nós nos lembramos, não era aquele grande hype, e concordo com o Luís, essa era uma grande promessa, que íamos todos viver no mundo virtual e termos o nosso avatar e fazer tudo no mundo virtual, que enfim, não foi concretizada por muitos motivos, mas a verdade é que o Metaverse Industrial é completamente diferente e tem um valor, entrega um valor imediato. Por exemplo, nós estamos a trabalhar desde as Siemens de Portugal com Singapura. Singapura quer ser competitiva naquela região do mundo e quer que a sua indústria e a sua capacidade logística sejam muito competitivas. E estamos a recriar muitas fábricas em Singapura neste ambiente digital que permite espelhar e simular no mundo digital tudo o que é real e, portanto, com enormes ganhos de custos, de aceleração de go-to-market, porque no fundo nós podemos recriar e quando se vê, aliás, eu a primeira vez que vi até achei que era o real, não o digital, porque tão real que é, e no fundo conseguimos simular e conseguimos de forma muito mais fácil, com muito menos custo, estar a cenarizar as várias realidades e, portanto, conseguir não só gerir melhor os recursos atuais, mas também os do futuro. E o Digital Twin é muito, muito parecido, é um dos componentes do Metaverse Industrial, que é, no fundo, nós recriarmos de forma digital um objeto, um processo, um sistema, uma rede e conseguirmos, imaginem que queremos desmantelar, por exemplo, uma central nuclear, que hoje em dia tem acontecido, nós conseguimos fazer isso de modo digital, ir testando todas as várias componentes. Quem diz este exemplo diz, por exemplo, criar um novo produto e ao longo do ciclo de vida do produto podermos gerir o ciclo de vida do produto de forma digital antes de passarmos para o real. Portanto, há uma série de tecnologias, há o chavão da inteligência artificial, mas depois convém ir mais a fundo e perceber para cada processo, para cada caso, o que é que se aplica e como é que cada uma das empresas vai conseguir encontrar o melhor parceiro, e queria só deixar esta nota também, as parcerias nunca foram tão importantes como hoje, e quando digo parcerias não é só com as empresas mais óbvias, é parcerias entre empresas que muitas vezes são concorrentes e, portanto, criam aqui uma co-petition com as universidades, com centros de investigação, porque a verdade é que este mundo está a mudar tão rapidamente, é um mundo muito multidisciplinar e nós temos de estar abertos a trazer todas estas capacidades que existem nas várias realidades. E eu queria só perceber com o Vítor, para terminar, como é que no meio deste cenário, como a Sofia estava a falar, da digitalização, como é que isto funciona no setor financeiro? Já houve muitos processos digitalizados, mas como é que a tecnologia abana aqui um pouco a estrutura e sabemos que há uma ameaça, que é o euro digital? Obviamente o setor financeiro é um setor altamente impactado pelo advento, aliás, o setor em si é um setor que há muitos anos desta parte faz da tecnologia uma das suas alavancas do ponto de vista de crescimento. Não é? Hoje faz-se a atividade bancária de uma forma completamente diferente. Eu trabalho neste setor há 30 anos, já nem consigo lembrar-me como é que era há 30 anos, não é? Portanto, as coisas mudaram muito. E eu insisto muito neste ponto que a Sofia tocou, que é, temos muito claro qual é o problema de negócio que nós queremos resolver. Tecnologia, perto por tecnologia, e o Miguel vai-me desculpar a provocação, eu reúno-me com muitos consultores e todos me trazem excelentes soluções tecnológicas, não é? Mas posso ficar soterrado com elas. Portanto, eu tenho que ter uma noção clara qual é o tema, qual é o problema que eu quero resolver, qual é o objetivo qual é o acréscimo que eu quero introduzir. E depois, a partir daí, naturalmente, incorporar, testar, concordo completamente com a abordagem e fazê-lo. Sim, portanto, temos esse desafio do ponto de vista do setor. Sim, do ponto de vista chamado um jargão do RegTech, portanto, ou seja, este quadro regulatório associado à tecnologia é uma nova camada de regulação
que incide sobre o setor e que afeta todos os agentes que estão no setor financeiro, sejam bancos, sejam as figuras. O André também está aqui, também vive também desse contexto, portanto é outra camada. Temos o euro digital, que enfim chegará na sua velocidade, mas chegará aqui naturalmente também vai introduzir. Portanto, isto tudo à boleia de, sim, a tecnologia faz parte integrante, sim, ela é incorporada, melhora a capacidade de serviço e transparência dos produtos e serviços que nós levamos aos clientes, que eu acho que essa também é uma dimensão muito importante, ajuda a corrigir as assimetrias informacionais que eu falei no início, conduz, do meu ponto de vista, à transparência, e isso também é um dado positivo do ponto de vista do final para o consumidor, e, portanto, mais uma vez, mais que estamos preocupados com a tecnologia, é como é que incorporamos e como é que fazemos dela uma vantagem. Muito bem. Muito obrigado aos seis por estes Obrigado 55 minutos. Roubámos 5 minutos ao tempo que estava previsto. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigada.